Bom dia a todos, hoje eu estou dando início a essa série de videoaulas aí que eu falei no canal, que são mais destinadas a um pessoal um pouco mais técnico, a galera de engenharia, que participa de Fórmula SAE, que participa de Baja. Muito desse pessoal me faz perguntas e eu achei legal talvez fazer umas videoaulas condensando o material básico para o pessoal que chegou agora e não sabe muito sobre dinâmica, não sabe muito sobre sistemas automotivos. E vou fazendo essas videoaulas on demand aí ao passo que eu achar que é interessante introduzir um tema novo, a gente vai colocando temas em seguir. A série vai começar com dinâmica, que foi o assunto que eu estudei no mestrado, é um assunto que eu sei um pouquinho mais. E eu vou começar hoje falando sobre a dinâmica longitudinal do veículo. Vou apresentar para vocês a bibliografia que eu uso, que é o Road Vehicle Dynamics Fundamentals and Modeling, do professor Georg Hill. Ele foi meu orientador no mestrado aqui em Regensburg. E não só por isso, eu acho o livro dele muito interessante, as explicações são claras, práticas, não tem enrolação matemática, todos os cálculos que ele faz têm um propósito e ele faz o mínimo de cálculo possível, ele tenta te explicar didaticamente. Então toda vez que eu preciso de uma referência de dinâmica de veículos, algo que eu não me lembro mais, o primeiro lugar que eu corro é esse livro aqui. Obviamente, por esses motivos, ele se tornou meu livro favorito nessa área. Existem outros livros bons também, o do Jazar e por aí vai. Mas, sei lá, eu gosto mais desse pretinho aqui. Dito isso, eu queria falar um pouquinho para vocês qual a importância e qual a relevância da dinâmica longitudinal nesse pacote chamado dinâmica de veículos aí. Bom, a dinâmica longitudinal tenta entender e estudar os efeitos das forças e dos torques originados pelo motor, pelos freios e também pela aerodinâmica. A gente não pode esquecer que a resistência do ar é uma força presente na dinâmica longitudinal. E ela é importante também, é relevante. Além disso, a gente consegue responder perguntas do nosso dia a dia, o que muita gente se faz, como, por exemplo, o que é a transferência dinâmica de peso, o quão rápido o meu carro consegue acelerar e por quê, por que numa frenagem muito forte a gente trava as rodas e o que acontece em decorrência disso, por que os carros de tração traseira, na teoria, aceleram mais do que os carros de tração dianteira. Enfim, existe uma série de perguntas que a gente pode se fazer e que são respondidas pela dinâmica longitudinal. Dito isso, vamos estudar um pouquinho sobre as forças e os torques da dinâmica longitudinal. Aqui eu escrevi forças e torques longitudinais, mas obviamente os torques não são longitudinais. Mas entendam como forças e torques da dinâmica longitudinal. Bom, a gente tem aqui o nosso carro, vou usar um R8 como exemplo, e a primeira coisa que a gente pensa, que a gente entende, é que o carro tem um peso, uma massa. E esse peso, ou a força-peso, é calculada pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Até aí todo mundo sabe, beleza. Mas a gente tem que definir um outro conceito para saber aonde essa força vai estar localizada. A gente sabe que o peso do carro é distribuído, o motor pesa alguma coisa, a roda pesa alguma coisa e por aí vai. Só que para fins de aproximação na física, a gente usa esse conceito que se chama centro de gravidade, que é essa bolinha vermelha que vocês estão vendo aí. O centro de gravidade é uma aproximação ali da média da distribuição de massa no seu corpo. E pela física, a gente aproxima que o peso, ou a massa no caso, está totalmente concentrado nesse ponto definido por centro de gravidade. Então isso vai ser importante para os nossos cálculos futuros aí. Dito isso, eu queria definir também outras duas variáveis. Muitos de vocês devem estar familiarizados com a distância entre eixo, que é basicamente a distância entre a roda da frente, né, o centro da roda da frente, e o centro da roda de trás, visto nessas linhas pontilhadas aqui. Eu vou dividir a distância entre eixos em duas variáveis. Se a gente jogar aqui essas linhas vermelhas para marcar, né, o eixo da frente, o eixo traseiro e a posição do centro de massa, eu vou dizer que A1 é a distância do centro de massa até o eixo da frente e A2 é a distância do centro de massa até o eixo de trás. Outra grandeza que eu vou definir também é esse H aqui, que é a altura do centro de massa em relação ao chão. Isso depois também vai ser importante para os nossos cálculos aí. Então, legal. A gente tem um centro de massa, onde toda a massa do corpo fica concentrada, e a força-peso está agindo sobre esse ponto. Só que no caso do carro, não é o corpo todo que tem contato com o solo. O contato com o solo é feito pelos pneus. Então, a gente vai ter as forças de reação a essa massa do carro, ou a essa força-peso, aplicada aqui no eixo da frente e no eixo traseiro. Eu vou chamar essas forças de reação de FZ1 e FZ2, respectivamente, que somadas vão dar lá o nosso mg, que é a força-peso. Além disso, quando o seu carro está acelerando ou freando, a gente também tem as famosas forças longitudinais, que também estão aplicadas aqui no ponto de contato de pneu com o solo. Eu vou chamar aqui de Fx1 e Fx2, roda da frente e roda de trás, mesma coisa, sem complicação. No caso, se você tiver um carro 4x4, como é o caso do próprio R8, as rodas da frente vão gerar tração e as de trás também.
Então, por uma física fácil, simples, se você somar a tração da roda da frente mais a tração da roda de trás, você vai ter a força resultante aqui no seu carro, ou seja, uma força é sempre uma massa vezes uma aceleração, que vai ser a massa do carro vezes a aceleração que o carro tem nesse momento. Não é a aceleração da gravidade. Esse V ponto aqui é a aceleração gerada pelas forças trativas, no eixo da frente, no eixo de trás, ou seja, lá da onde vier a sua tração. Então, basicamente, essas são as forças da dinâmica longitudinal. A gente tem aqui em X as forças trativas, ou de frenagem, dependendo do que você estiver fazendo. E a gente tem na posição Z, que a gente vai chamar aqui, né, que é a posição de baixo para cima, as cargas nos pneus e a força-peso resultante lá do seu carro. Agora que você já conhece essas forças, vamos falar um pouquinho dos torques, ou no caso dos momentos gerados por essa dinâmica longitudinal. Essas forças, como eu falei, são aplicadas aqui no ponto de contato do pneu com o solo. Se a gente tem uma força e uma distância para esse centro de massa do carro, naturalmente a gente vai ter torque resultante. Toda força vezes um braço de alavanca vai te resultar num torque. Quando você acelera o carro, você percebe que a traseira do carro abaixa e que a dianteira do carro levanta. Isso acontece porque essas forças aqui, Fx1 e Fx2, estão nessa direção e o centro de massa está aqui. Então a tendência é que Fx1 faça o seu carro girar nesse sentido, onde está apontando essa seta aqui, e Fx2 faça o seu carro girar nesse sentido. Então no movimento geral, você tem o seu carro girando para trás, levantando a traseira, levantando a dianteira e abaixando a traseira. Da mesma forma que se a gente esquecer isso daqui e agora dizer que o nosso carro está freando, as forças vão estar nessa direção aqui. Se o centro de massa continua no mesmo lugar, Fx2 com essa alavanca aqui vai tender a fazer a traseira do carro subir. E Fx1 com essa alavanca aqui vai tender a fazer a dianteira do carro descer. Esses movimentos eles são famosos e têm nomes. Quando você acelera, a traseira desce e a dianteira sobe, a gente chama de squat. E quando você freia, a dianteira desce e a traseira sobe, a gente chama de dive. A título de curiosidade, o squat é uma coisa que normalmente é desejável, não por o fato de ter uma vantagem assim, mas pelo fato de passar para o usuário, passar para o motorista que seu carro está acelerando muito, ou que ele é muito potente, porque você pisa no acelerador e o carro inclina na hora. E o dive não é tão desejado assim, porque quando você freia e sente que a frente do seu carro está descendo, você tem meio que uma sensação desconfortável. Então, o cara que desenvolve a suspensão do seu carro, ele faz, de certa maneira, controlar esses movimentos de squat e de dive a padrões aceitáveis do usuário. Mas vamos voltar aqui, então, para o nosso tópico de dinâmica longitudinal. Agora que vocês já conhecem esse movimento de squat e de dive, vocês têm que pensar um pouquinho por que esse negócio acontece. Por que quando eu freio, o meu carro tende a mergulhar? Existe um fenômeno responsável por isso, que é a famosa transferência dinâmica de peso. Quando você aplica o freio ou o acelerador, esse movimento dinâmico faz com que as cargas no seu eixo variem. E é aí que você vai ter um pouco mais de força na frente ou atrás. Bom, vamos voltar para o nosso carro então. Colocar aqui todas as variáveis que a gente precisa. MG, centro de massa, as distâncias entre eixos lá, altura do centro de massa, carga na frente e atrás, em Z, forças trativas na frente e atrás. Vamos supor que o nosso carro é um carro 4x4. Caso seja tração dianteira, a gente sabe que Fx2 é igual a zero. Caso seja tração traseira, a gente sabe que Fx1 é igual a zero. Então, na verdade, não vai mudar muita coisa. E é óbvio que esse somatório, como eu falei, de Fx1 e Fx2, dá o mv ponto lá, que é a força resultante do nosso carro. O que a gente tira, então, dessa equação em x? A gente sabe que Fx1 mais Fx2 é igual a m vezes v ponto. Como eu falei, se for um carro de tração dianteira, é só você vir aqui e dizer que Fx2 é igual a zero. E para a tração traseira, análogo. Em Z, a gente tem que o somatório das forças aqui de carga, Fz1 e Fz2, são iguais ao peso do carro, que é o mg. Isso se a gente não estiver considerando o downforce. O downforce é a força aerodinâmica que cresce com o quadrado da velocidade e ela tende a aumentar aqui esse Fz2 e Fz1 por dinâmica, mas não vai acrescentar em nada no peso do carro. Então, supondo que a gente não tem downforce, Fz1 mais Fz2 igual a mg. E é isso aí. São essas as forças que a gente tem na dinâmica longitudinal, ou também um pouquinho na vertical, né? Que Fz1 e Fz2 é vertical. Mas vamos lá. Agora a gente tem que calcular os momentos que essas forças estão gerando em relação ao centro de massa. Então, se eu colocar aqui mais umas duas equações para vocês, ou na verdade uma resolvida,
a gente tem que fx1 vezes h, fx1 está aqui, h é a distância do centro de massa até o chão. Como essas forças são perpendiculares, eu posso dizer que o braço de alavanca entre fx1 e o centro de massa é h. Mais fx2, h, mesma coisa, mesma distância, e as duas forças estão fazendo o carro girar na mesma direção. Mais a1, fz1 está aqui, a uma distância a1 do centro de massa, menos a2, fz2. Fz2 está aqui, ó, nessa distância 2, fazendo o carro girar no lado contrário. E o somatório disso tudo tem que ser igual a zero, equilíbrio lá de momentos. A gente sabe que fx1 e fx2 é mv ponto. Então a gente simplifica aqui, diz que fx1 e fx2 é mv ponto, e o h é comum entre eles, continua aqui multiplicando. Mais a1 fz1, mais... E a gente vai para o terceiro termo. A2 fica aqui, e a gente sabe que fz2 seria o mg menos fz1. Também matemática simples e básica, nada complicado. Se a gente parar para analisar, a gente tem dois termos que estão multiplicando fz1. Aqui, A2, fz1, e A1, fz1. Isso pode ser escrito dessa forma aqui, ó. A1 mais A2, que tem um sinal negativo aqui, vezes o fz1, está de um lado, e eu vou passar esse A2mg para o outro lado, ele é negativo, passa para cá positivo, e o HMV ponto é positivo, passa para negativo. Então eu sei que o fz1 vezes a distância entre eixos, A1 e A2, é igual a A2mg menos HMV ponto, que é a aceleração do carro. Aí, molezinha, a gente escreve fz1 em função dessa galera toda aqui. A2 é constante, M é constante, G é constante, A1 é constante, A2 é constante, a mesma coisa aqui. E o HMV, H também é constante, M é constante, e V é a sua aceleração nesse momento. Ou seja, está aí a prova de que a carga na roda do carro, a carga vertical, depende dessa dinâmica longitudinal, porque esse V ponto é a aceleração do carro na direção longitudinal, se você está freando ou se você está acelerando. A mesma coisa a gente pode fazer por FZ2, que é a carga no eixo traseiro. Da mesma forma que se a gente pegar esse sisteminha de equações aí e resolver ele para FZ2, a gente vai ter uma coisa análoga. Eu vou mostrar aqui para vocês. Com essas duas equações, a gente consegue entender perfeitamente por que acontece esse fenômeno da transferência dinâmica de peso. Se a gente olhar aqui no FZ1, tem esse termo constante, A2mg sobre A1 mais A2, e no FZ2 tem um termo constante parecido, que é A1mg mais sobre A1 mais A2. Esse termo a gente chama de carga estática do carro. Se o carro está parado, essa é exatamente a distribuição de peso que você tem entre o eixo dianteiro e traseiro. Como você tem uma componente dinâmica, que depende desse V ponto, que é a aceleração do carro no momento, dependendo se você está freando ou se você está acelerando, essa carga estática na roda, ela varia para mais ou para menos. Vamos pegar aqui como exemplo o carro acelerando. Se o carro acelera, Fz1 é diminuído por esse V ponto. Esse V ponto gera um termo de força negativa e por isso você sente a traseira do carro levantar, você tem menos carga na frente. Ao passo que Fz2 aumenta, que como você tem um mesmo termo positivo, para a mesma aceleração você está aumentando a sua carga na roda de trás. E é por isso que quando você acelera, você tem os quatro. A dianteira sobe e a traseira desce. Para o caso contrário, se você está freando, esse V ponto tem um sinal negativo. Então o Fz1 vai ter esse termo somado, que menos com menos dá mais, e o Fz2 vai ter esse termo diminuído. E é por isso que a sua dianteira está baixando e a traseira está subindo. A carga está aumentando na frente e diminuindo atrás. Espero que vocês tenham entendido, então, por que acontece essa transferência dinâmica de peso e toda vez que vocês frearem o carro de vocês agora, vocês imaginem que a carga no eixo da frente está subindo e a carga no eixo de trás está diminuindo. Dito isso, como eu falei para vocês no começo, existem algumas outras forças que são relevantes para a dinâmica longitudinal. A gente pode listar aqui, por exemplo, o drag e o downforce, como eu falei lá no começo, que é simples também. Ela é dada pela metade da densidade de um fluido, que na verdade é o ar, vezes a área frontal do que você está calculando, que é a área frontal do seu carro, vezes esse Cx, que é um coeficiente de arrasto ou de downforce, né? Se for downforce é Cz, vezes a velocidade ao quadrado. É por isso que eu falei para vocês que o downforce e o drag eles sobem com o quadrado da velocidade. O que isso acarreta, por exemplo, na dinâmica longitudinal? O drag ele determina a velocidade máxima do seu carro
E como ele é uma resistência, ele acaba sendo determinante também para o consumo de combustível. Então, se você está numa velocidade determinada, lá, sei lá, 100 km por hora, a sua resistência vai ser muito menor do que você tiver a 200 km por hora, porque isso depende da velocidade que você tem em relação a ar. Pior do que isso é esse termo quadrado. Porque se você tem uma força a 100 km por hora e você dobra a velocidade, a força não vai ser dobrada, a força vai ser o quadrado. Então, essas forças elas crescem num movimento assustador e são muito importantes também para a dinâmica do carro. Outra força importante, que a gente também está todo dia lidando com ela, muito mais do que downforce, por exemplo, é a força da rampa. Né? Quando você está subindo um plano inclinado, vocês lembram lá da física na escola que você tem um mg seno θ. E esse θ é a inclinação lá do plano que você está subindo. Então você acaba meio que tornando a sua força-peso numa força na direção X, no referencial do carro. E é por isso que, por exemplo, quando você está parado no morro, seu carro tende a descer o morro se você não frear. Né? Gravem isso daí, não esqueçam, essas forças são importantes. E gravem também o que eu falei antes, que as cargas nas rodas mudam para cada valor de aceleração longitudinal, ou seja, para cada tantinho que você acelera ou freia, tem uma variação nas cargas do eixo da frente e no eixo de trás. Tanto essas forças, FZ1, FZ2, as forças trativas, drag, downforce, rampa, são as forças elementares aí da dinâmica longitudinal do seu carro. Além disso, a gente tem que entender também que existem fatores limitantes. É óbvio que o seu carro não freia com a força que você quiser e é óbvio que ele não acelera com a força que você quiser. Existem limites físicos para isso. E são basicamente dois deles. O primeiro é a força de atrito, que a gente conhece lá desde o ensino médio, onde essa Fx, né, que é a força trativa, é uma função da carga. É o μ, que é esse coeficiente de atrito entre o seu pneu e o asfalto, ou a superfície que você tiver, barro, areia, não sei, vezes o Fz, que é a força normal. Ou seja, a força atrativa máxima de cada eixo, o Fx1 e Fx2, é igual a esse μ vezes o Fz1 ou vezes o Fz2. Aí você tem a capacidade de aceleração e de frenagem máxima para cada eixo do carro. Outra força também, que é um limitador, mas que a gente não fala muito e que não é muito conhecida, é o limite de descolamento, que é quando a carga no seu eixo tende a zero. O que acontece? Eu já expliquei para vocês que, por exemplo, quando você freia, a força no eixo traseiro, ou a carga no eixo traseiro, cai muito por causa dessa componente dinâmica aí da aceleração do carro. Então, pode existir um ponto, dependendo desse comportamento, dessa definição geométrica do carro, em que a queda de carga no eixo traseiro seja tão alta que a roda traseira descolhe do asfalto no meio da frenagem, ela fica lá flutuando. Eu vou explicar cada um desses limites aí a seguir agora. Começando pelo limite de aderência, que eu já falei, a gente vai simplificar e chamar de atrito. Para a gente estudar isso, a gente precisa entender algumas coisas, e a primeira delas, como eu já falei, aderência e atrito são duas coisas diferentes. A aderência depende da área, no caso do pneu, de um comportamento viscoelástico, e o atrito, essa força é calculada num ponto de contato, simplificada. Para os nossos propósitos aqui do curso, aderência igual a atrito. Vamos simplificar e usar esse conceito de ponto. E por causa disso, a gente tem que assumir que o pneu só tem um ponto de contato com o solo, caso contrário, não é atrito seco, é aderência. A gente tem que assumir também que o coeficiente de atrito da pista é uniforme, ou seja, o atrito na pista não varia, a gente pode ter diferentes coeficientes de atrito, pista molhada, pista seca, mas os 4 pneus têm que ter o mesmo coeficiente de atrito, ou seja, o coeficiente é uniforme na pista toda, seja ele grande ou pequeno. Beleza? Vamos então para o nosso carro aqui, com as forças desenhadas. E como eu falei para vocês, Fx1 é igual a μ Fz1, força é igual a coeficiente de atrito vezes a normal, e a mesma coisa para Fx2, que é igual a μ Fz2. Como eu disse para vocês, o μ é igual para os dois eixos. Eu vou colocar aqui do lado uma tabelinha, só para vocês terem uma noção, um carro de rua comum, né, não sendo um R8, não sendo uma M3 da vida, o coeficiente de atrito máximo em pista seca varia entre 0,8 e 1, em pista molhada entre 0,5 e 0,6, e em neve é de 0,3 para baixo. Se você estiver dirigindo na superfície do tipo de um lago congelado, esse coeficiente naturalmente vai ser muito mais baixo, vai ser da ordem de 0,01. Então, dadas essas fórmulas e esses coeficientes e tal, o que é importante você saber? Quando é que você ultrapassa o limite de aderência ou o limite de atrito do seu carro? Caso clássico, vamos lá. Você está dirigindo um carro sem ABS
enfia o pé no freio com toda a força. O seu freio tem a capacidade de gerar força muito maior do que o seu carro consegue gerar de atrito. É por isso que normalmente quando você enfia o pé no freio sem ABS, você normalmente trava as rodas da frente do seu carro, porque você ultrapassou esse limite do atrito. O pneu está deslizando porque ele não tem mais aderência com o solo, ele não tem mais um contato de atrito estático com o solo. Você vai ter o atrito dinâmico, que é outra coisa diferente. A mesma coisa acontece quando você coloca a primeira marcha e afunda o pé no acelerador. O seu motor está transferindo lá o torque, transformando nessa força de tração lá no ponto de contato, e essa força consegue ser muito mais alta do que a capacidade do seu carro de gerar atrito. Então a mesma coisa, o seu carro começa a patinar porque você excedeu o limite de atrito estático do seu carro. Mais uma vez, você vai cair lá para o seu atrito dinâmico e você vai ter uma geração de força diferente aí do que você teria. Fora que você vai estar saturando a roda do seu carro. Eu vou explicar numa aula mais tarde quais são as consequências de você travar a roda, por exemplo, ou de você estar patinando. Outra coisa importante também da gente entender é que essas forças não são constantes. A gente tem um Mi constante, mas como a gente calculou lá no começo da aula, o FZ1 e FZ2, eles variam de acordo com essa aceleração que o carro está tendo. Então, quanto mais você acelera, mais atrito você vai ter nas rodas traseiras e menos atrito você vai ter nas rodas dianteiras. É por isso, por exemplo, que eu fiz aquela pergunta lá no começo, por que o carro com tração traseira, teoricamente, consegue acelerar mais do que o carro com tração dianteira? Porque quando você está colando o pé no acelerador, a tendência da roda da frente é perder essa capacidade máxima de atrito e a tendência da roda traseira é aumentar essa capacidade máxima de atrito, porque a dinâmica do carro está aumentando a carga ali nela. E vezes o coeficiente de atrito, você vai ter uma força trativa maior. Beleza? Entenderam então qual é o limite de atrito do carro, como a gente chega nele, como a gente calcula? Outra coisa importante também, só para a gente terminar, é que esse Mi, ele é 1 ou 0,8 para pneus normais. Se você colocar um pneu slick no seu carro, esse Mi vai ser mais alto também. Vamos partir agora então para o limite de descolamento da roda. Como eu falei para vocês, devido a essa transferência dinâmica de peso e variação das cargas, pode ser que na frenagem, por exemplo, uma das suas rodas traseiras descole do chão. Eu vou colocar aqui de volta as equações do FZ1 e FZ2, só para a gente ter aqui em mente. E vou colocar também aqui alguns dados que não são do R8, são dados que eu tirei da minha cabeça, mas que ilustram mais ou menos aí o que eu quero explicar para vocês. Vamos começar então com o caso de se você estiver acelerando muito, ou seja, a roda dianteira do carro vai descolar do chão. A gente pega essa equação aqui do FZ1 e iguala ela a zero. Igualando ela a zero, a gente resolve esses termos aqui, não precisa de A1 a 2, que é tudo igual, blá blá blá. E eu vou dizer para vocês que no final a gente vai chegar nisso aqui. Se você estiver acelerando o seu carro e você chegar numa aceleração tal e que ela é igual a A2, que é essa distância aqui do eixo traseiro até o centro de gravidade, sobre H, que é a altura do centro de gravidade, vezes G. Se ela chegar nesse valor de aceleração, que a gente vai substituir aqui depois, a tendência é que a sua roda dianteira comece a descolar do chão. Rafael, mas isso não existe. Cara, existe sim. Um exemplo clássico disso é se vocês lembrarem lá daquele filme Velozes e Furiosos, no primeiro episódio lá do primeiro filme da série, tem um Vin Diesel lá dirigindo aquele carro preto, o carro tem tração traseira e a tração é tão forte, mas tão forte, que quando ele acelera, a dianteira do carro descola do chão e o carro vem empinando. Aquilo não é Hollywood, aquilo é fisicamente plausível. Você consegue fazer isso. Inclusive, existem carros de arrancada que têm essa capacidade absurda de aceleração, que tem uma rodinha atrás, justamente para você não descolar a roda dianteira do chão. Dito isso, vamos então para o outro caso, que é quando você está freando. Se você está freando, a tendência é a roda traseira descolar. A mesma coisa, a gente pega esse FZ2 aqui, iguala ele a zero, corta 1 a 2, corta 1 a 2, e no final a gente tem isso daqui. A sua aceleração máxima é igual a A1, que é essa distância aqui, do eixo dianteiro até o centro de massa, sobre H vezes a gravidade. Agora, a gente substituir os valores que a gente tem aqui nas equações, olha só que legal. A gente vai descobrir que se esse carro aqui acelerar com 3G, ele vai conseguir descolar a roda da frente do chão. Ou seja, se o Vin Diesel estiver dirigindo esse R8 aqui e ele tiver tração suficiente para imprimir uma aceleração de 3G no carro dele, ele vai andar só com as rodas de trás, ele vai empinar lá igual ele fez no filme. No caso da frenagem, a mesma coisa, como o centro de massa está um pouquinho mais deslocado lá e o A2 é um pouco menor do que o A1, a gente tem um valor diferente que resulta em 3G,5. Ou seja, se eu tiver um freio super potente, um pneu super aderente, e eu conseguir frear esse R8 com 3.5G, eu posso ter certeza que as minhas rodas de trás vão começar a descolar do chão. Então esses são os dois fatores limitantes da física do seu carro, o limite de atrito e o de descolamento. Nós, como engenheiros, normalmente projetamos o carro
para atingir o limite de atrito antes do limite de descolamento. Que imagina que você está travando uma roda, fazendo alguma coisa em linha reta, não é uma coisa tão perigosa. Se você está descolando uma roda do chão, já é uma condição pior. E se você começa a fazer uma curva, esse negócio tende a ficar pior ainda. Porque imagina lá o Vin Diesel lá empinando o carro dele, ele tem que virar a esquina e as rodas dianteiras dele estão a 1 metro do chão. Ou seja, não interessa se você vai virar o volante ou não, você vai continuar andando em linha reta. Então, por questão de segurança, a gente faz os carros de uma forma que o atrito seja o fator limitante e não o descolamento. O que eu queria que vocês entendessem desse tempão todo que eu estou falando aqui? A transferência dinâmica de peso é o principal fator, ou o principal influenciador da dinâmica longitudinal do seu carro. Ela vai dizer para você qual é o máximo de tração que você pode ter em cada roda, qual é o máximo de força de frenagem que você pode ter. E você, como engenheiro, vai posicionar o seu CG ou vai dimensionar suas coisas, a sua geometria do seu carro, de uma forma que ele se comporte da maneira que você espera. Por exemplo, atingindo o limite de atrito antes do limite de descolamento, para você não entrar na condição insegura aí. Outra coisa importante, que vai ser agora o último tópico dessa aula, é como essa transferência de peso influencia diretamente no atrito de cada roda. A gente meio que consegue entender que a roda da frente vai ter uma força de frenagem diferente da roda de trás, porque elas vão ter quase sempre cargas diferentes. E como eu falei, essa carga está variando. Então, para uma frenagem mais forte, a força de frenagem que você distribui para frente e para trás é diferente do que para uma frenagem mais fraca. E é sobre isso que eu queria falar agora, sobre essa distribuição de forças na frenagem. Se a gente passar aqui de volta para as equações, para o nosso carrinho lá desenhado, eu vou colocar outra equação aqui que expressa a aceleração do carro em termos de G. Por quê? Na dinâmica de veículos é muito comum, ou acho que quase todo mundo expressa a aceleração em múltiplos da aceleração da gravidade. A gente não usa o fator lá do sistema internacional, que é o metro por segundo ao quadrado. A gente usa múltiplos de G. Então, se você me ouvir falando a aceleração é igual a 3G, quer dizer que a aceleração é igual a 3 vezes a força da gravidade. E é por isso que eu estou escrevendo aqui fx1 mais fx2 dividido por mg, que é um fator de conversão aí que vai primeiro tirar minha força e me dar uma aceleração, e depois expressar essa aceleração em termos de G, da aceleração da gravidade. Beleza? Além disso, a gente sabe que essas forças trativas dependem de atrito. E esse também é o principal fator que vai determinar a sua força de frenagem. A gente já sabe lá da equaçãozinha do ensino médio que fx1 é igual a μfz1 e fx2 é igual a μfz2. Se a gente pegar essas exatas relações aqui, substituindo as equações de cima, se a gente resolver isso para fx1, a gente ganha esse monstrinho aqui. Essa força máxima no eixo da frente, ela é limitada pela aceleração máxima do carro, expressa em G, V ponto sobre G, e também a gente já entendeu, ou já aprendeu, que um fator determinante da aceleração é essa posição do centro de massa, a geometria. E a gente tem esses fatores expressos aqui, ó, A2 sobre H, A1 mais A2 e H aqui em cima, H sobre 1 mais A2, né? Então, essa força atrativa no carro, ela tem um valor fixo, ou um valor estático, digamos assim, que depende da geometria da posição do centro de massa, e tem um valor variável que depende da aceleração que você está nesse momento. Aquela velha história da dinâmica lá, da transferência dinâmica de peso, que se eu acelero, se eu tenho uma aceleração positiva, esse termo aqui, menos V sobre G, diminui a capacidade de força trativa no meu carro. E se eu tenho uma frenagem, esse termo aqui, o V fica negativo, então esse termo V sobre G vai aumentar a capacidade de força de frenagem que eu tenho, ou seja, esse parêntese aqui vai ficar alguma coisa positiva e maior, e esse V aqui vai ter um sinal negativo, ou seja, para a frenagem eu vou ter uma aceleração negativa maior à medida de que a minha aceleração sobe. Isso é um pouco complicado de entender, mas já eu vou mostrar num gráfico, vocês vão entender melhor. A mesma coisa acontece se eu resolver essa equação para saber quem é o meu fx2. Se eu acelero, a minha capacidade lá de aceleração do fx2, ela cresce com esse termo aqui, V ao quadrado sobre G. E se eu freio, a minha capacidade de força no eixo cai porque esse termo aqui vira negativo. Ou seja, mais uma vez, quando eu acelero, a roda da frente tem menos tração e a roda de trás tem mais. Quando eu freio, a roda da frente freia mais forte e a de trás freia mais fraco. Beleza? Aí você vai falar para mim, tá ok, Rafael, você colocou esse monte de equação aí, mas eu estou perdido. São equações meio feias de se ver e eu não entendi mais ou menos
como é que essa relação de força de frenagem pela aceleração do carro se dá. Vamos passar a página aqui. Eu vou botar os mesmos fatores geométricos aqui no canto e essas mesmas duas equações. Eu preparei um gráfico para vocês que mostra exatamente qual é o ponto de distribuição de frenagem que você tem que ter. Qual é o objetivo desse negócio todo? Eu freio na frente diferente com a força que eu freio atrás. Então, eu quero ter uma lógica que me diga, para cada aceleração que eu tenho, ou para cada situação, quanto de freio que eu tenho que jogar para frente e quanto de freio que eu tenho que jogar para trás. Eu sei que todos esses valores são constantes, menos o V ponto, que é a minha aceleração. Então, se eu pegar e plotar esses caras dependendo do meu V ponto, eu vou ter alguma coisa mais ou menos assim, que vai me dizer qual é o meu limite de aceleração em cada eixo. Deixa eu explicar para vocês. Esse primeiro eixo aqui é o quanto que você pode aplicar de frenagem ou de aceleração no eixo dianteiro. E esse segundo aqui é o quanto que você consegue aplicar de frenagem ou aceleração no eixo traseiro. Esquece um pouquinho esse sinal do negativo na aceleração, pensa o seguinte. Aqui nesse eixo eu tenho a aceleração no eixo dianteiro. E aqui eu tenho a aceleração no eixo traseiro. Essas duas regiões aqui de acelerando e freando foi o que eu resolvi destacar para a gente entender um pouco melhor. Se eu tenho um pneu normal de carro de passeio, eu vou ter uma aceleração máxima de 1G. E se eu sei que a aceleração total é a aceleração do eixo da frente mais o de trás, eu sei que numa frenagem eu consigo alcançar 1G de aceleração. Se a gente vem aqui nesse ponto aqui, ó, eu tenho 0,6 no eixo dianteiro e 0,4 no eixo traseiro. Ou seja, para uma frenagem máxima, onde eu quero alcançar 1G, eu tenho que ter 60% da força no eixo dianteiro e 40% no eixo traseiro. Se eu quiser menos de 1G, essa distribuição de força entre frente e trás vai variar de acordo com essa curva aqui, que vai do 0 até o 0,6 aqui nesse eixo da frente. A mesma coisa vale quando eu estiver acelerando com 1G. Existem também nesse gráfico dois pontos bastante interessantes. Lembra que eu falei para vocês que tem um limite de descolamento da roda? Pois bem, o limite de atrito a gente já sabe que na frenagem, por exemplo, está aqui nesse ponto aqui, 0,6, 0,4. Porém, esse gráfico aqui, ele cruza o eixo em dois pontos. O primeiro é aqui, ó, por volta de 3,5G e o segundo é aqui por volta de 3G. Se vocês lembrarem lá no começo, quando a gente calculou o limite de descolamento, a gente sabe que quando a gente acelera, o nosso limite é 3G, ou seja, quando eu tenho 3G no eixo traseiro, a minha força aqui no eixo dianteiro é 0. Vocês podem ver que é onde, com 3G é onde ele cruza esse eixo aqui. E quando eu tenho 3,5G de frenagem no meu eixo dianteiro, você pode ver que a minha força no eixo traseiro é 0. Então, esse gráfico aqui, além de te mostrar o quanto de freio que você tem que ter na frente e atrás para você otimizar a sua frenagem, ele também te mostra claramente esses limites de descolamento do seu carro. Eu vou botar esses pontos aqui só para vocês se lembrarem. A1 sobre H é 3,5, aqui onde ele cruza, e A2 sobre H é igual a 3, aqui onde ele cruza, os dois limites lá de descolamento do pneu. Aí vocês vão falar para mim, Rafael, beleza, é legal saber que para cada aceleração momentânea do carro eu tenho uma distribuição ideal de frenagem, mas cá entre nós, ninguém fica variando a quantidade de freio para frente e para trás a cada milésimo de segundo para otimizar a frenagem do carro. Não fica, mas a gente tem que ter uma coisa em mente. Os carros de passeio têm esse limite de 1G. E a gente tem que lembrar também que antigamente não existia ABS. Então, baseado nas características dessa curva, o carro sempre tinha que ter uma distribuição fixa de freio, que era mais ou menos, para 1G, 70% na frente e 30% atrás. Ou seja, eles otimizavam a frenagem para a característica máxima dela, que era 1G ou 0,8, dependendo do pneu que você usa, e em todas as outras acelerações você freava com a distribuição que não era ótima para você ter. Ou seja, você estava perdendo eficiência no seu sistema de freio. Outra coisa também é que eu posso citar um exemplo para vocês de um cidadão que se chamava Michael Schumacher. Durante a corrida, ele tinha uma alavanca no lado do carro dele, eu vou botar um videozinho para vocês verem enquanto eu falo. Ele tinha uma alavanca do lado do carro dele, onde ele controlava a pressão dos freios e essa distribuição para frente e para trás. Em curvas com acelerações maiores, ele usava um setup de freio um pouco mais para frente, em curvas com acelerações menores, um pouco mais para trás. Enfim, isso na verdade depende da posição do CG do carro. Estou dando um exemplo para vocês. Outra coisa também que vocês estão se esquecendo são os sistemas de segurança, o ABS, o EBD. Eles, de certa forma, levam em consideração essa curva aqui
para distribuir melhor a frenagem lá do seu carro entre trás e frente. A propósito, ABS vai ser o último tema da nossa aula de hoje. Primeiro, o que quer dizer ABS? Todo mundo fala que é Anti-Lock Brake System, ou Sistema de Freios Anti-Travagem. Na verdade, o ABS foi inventado na Alemanha e se chama Anti-Blockiersystem, que no alemão quer dizer Sistema de Antitravamento. A principal função do ABS não é aumentar a performance de frenagem do seu carro, mas sim aumentar a segurança de frenagem. Ou seja, o seu carro já é desenvolvido para ser limitado pelo limite de atrito. Dentro desse limite de atrito, você não deve atingir esse valor máximo, porque você vai estar saturando o seu pneu. Então o ABS te impede de saturar o seu pneu no termo de geração de força. Outra coisa importante também é que se você travar as rodas da frente ou as rodas de trás, o seu carro vai entrar em comportamentos diferentes. No caso, se você trava as rodas da frente, seu carro passa reto. Por quê? Eu já falei isso no começo da aula. Se você satura suas rodas, gerando o máximo de forças dela para frear, mesmo que você vire o volante, seu carro não consegue gerar força lateral, porque toda a capacidade dele já está na força longitudinal. Então você tende a passar reto. Se você frear numa curva e travar as rodas dianteiras, você vai sair de frente e bater no muro do lado de fora da curva. Isso não acontece para as rodas traseiras. Quando você trava ela, amigo, reza, baixa a cabeça e pede a Papai do Céu para te salvar. Quando você trava as rodas traseiras, existe um desequilíbrio de momento no seu carro que faz ele rodar no próprio eixo. Então, se você travou a roda de trás, já era. Perdeu a traseira, a menos que você seja um piloto muito qualificado, você não vai conseguir segurar o seu carro. Isso acontece porque, como eu falei, as forças laterais e longitudinais são dependentes entre si. Se você gera força longitudinal, você diminui a capacidade do seu carro de fazer curva e vice-versa. O que o ABS faz por você? Ele monitora continuamente o quanto que cada pneu seu está deslizando e mantém esse deslizamento do pneu dentro de uma taxa aceitável. Existe uma coisa que a gente não pode fugir. Sempre que um pneu gera força, não importa se você está acelerando, se você está freando, ele tem um deslizamento também. Ele pode não estar deslizando 100%, que é o caso que acontece quando você trava a roda, mas sempre vai ter uma diferença de velocidade entre o seu carro e o seu pneu, que é o que a gente chama função desse slip, que é o escorregamento. Então o ABS fica monitorando o quanto que seu pneu está deslizando e caso ele sinta que vai haver um travamento, ele alivia a pressão do sistema de freio, ou seja, a sua roda passa a ser liberada e girar um pouco mais para recuperar a capacidade de geração de força. Eu vou tentar explicar isso para vocês com um gráfico de geração de força do pneu. Aqui a gente tem força por deslizamento, que é o slip, e ela se comporta mais ou menos dessa maneira aqui. Ela vai subindo de acordo com que você freia ou acelera, né? À medida que você vai imprimindo mais força no seu pneu, seja para acelerar, seja para frear, você também vai aumentando o deslizamento dele. Existe um ponto limiar em que você chega no limite de aderência, que é onde você tem esse slip aí otimizado pelo ABS, ou onde deveria ser otimizado. Depois disso, o seu slip só começa a aumentar e a sua força muitas das vezes cai. Ou seja, depois desse ponto máximo de força, se você passar muito, a sua tendência é só bloquear a roda e entrar numa condição de instabilidade. O que o ABS faz por você? Basicamente, existem duas zonas nesse gráfico. A primeira, que eu estou pintando de verde aqui, é a zona estável. Qualquer lugar que você está gerando força aqui, se você aumenta o seu slip, a sua força aumenta também. Então é um comportamento que você pode conviver com ele. O ABS tenta manter a sua geração de força mais ou menos nessa área aqui, entre F-slide e F-max, nesse lado verde. Aqui é uma área estável, você está freando, não está freando com a capacidade máxima, mas caso você precise fazer uma curva, você ainda tem uma reserva de força para atingir lá a sua aceleração lateral. Essa área vermelha já é uma área indesejável. Por quê? Se o seu ABS estiver operando nela, a tendência é que quanto mais pressão você colocar nos seus freios, maior vai ser o slip e talvez pode ser até que a sua força de frenagem seja menor. Nesse caso aqui a força está decaindo. Então o que o ABS faz aqui? De novo, ele monitora esse deslizamento aqui e mantém ele numa faixa de valores aceitável, um pouco antes dessa faixa verde aqui terminar, que é o que vai manter você com estabilidade no seu carro e que vai te dar um pouquinho de força para fazer curva ainda caso você precise. Bom, esse foi o final da aula. Eu vou fazer agora uma revisão rapidinha de um slide só. Então vamos lá, o resumo aqui. Primeiro ponto, a gente aprendeu a estimar as forças e os momentos gerados pela dinâmica longitudinal. Momento de dive, momento de squat, por aí vai. Forças de tração, forças de frenagem, cargas. Outra coisa, a gente aprendeu que a gente deve dimensionar a posição do centro de massa do carro
para aqueles valores geométricos lá darem para a gente um comportamento desejável. O que é um comportamento desejável? Atingir o limite físico pelo atrito e não pelo descolamento, por exemplo. Outra coisa que a gente aprendeu foi calcular essa distribuição de carga no pneu, que é a tal transferência dinâmica de peso. A gente calcula o FZ1 e o FZ2 e, baseado nessas duas forças, a gente vai conseguir compreender toda a dinâmica longitudinal do nosso carro, que vai levar a gente exatamente para o próximo ponto. A partir desse FZ1 e FZ2, a gente aprendeu a calcular os limites físicos de força de tração e de frenagem, tanto o posto da frente quanto o posto de trás. Porque no final, esse FZ1 e 2 associado ao coeficiente de atrito vai te dar lá a sua força máxima de tração e frenagem. Outra coisa que a gente aprendeu também foi calcular a distribuição ideal de frenagem para cada momento que você está usando o seu carro. Para cada aceleração momentânea, existe um percentual de freio para frente e para trás que você tem que jogar. E finalmente, agora no final da aula, a gente aprendeu um conceito básico de funcionamento do ABS. Bom, essa foi a aula de hoje. Eu preciso de feedback de vocês para saber se está fácil de entender, se eu tenho que ir mais devagar, se a aula está muito longa, se eu tenho que esticar, se eu tenho que quebrar em mais vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês têm perguntas, podem deixar os comentários aí que eu vou responder. E espero poder fazer mais videoaulas como essas no futuro, se vocês assim gostarem. Um abraço a todos aí e até a próxima.